Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal de videoaulas. Bem-vindos a mais uma playlist, primeira aula desta playlist de funções vetoriais. É um assunto muito abordado nos cursos, na parte já intermediária dos cursos de cálculo das universidades Brasil afora, às vezes em cálculo 2, às vezes em cálculo 3, e o intuito dessa playlist é falar tudo sobre funções vetoriais. Definir o que é uma função vetorial, domínio, contradomínio, imagem, gráfico, limite, derivada, integral, ou seja, tudo que a gente tecnicamente já estudou até chegar aqui nos cursos de cálculo, agora nós vamos aplicar para esta classe especial de funções que a gente chama de funções vetoriais. Então, bora aqui apresentar a bancada para vocês. A primeira aula é mais uma aula introdutória, não tem muitos pré-requisitos para que a gente entenda bem o que seria uma função vetorial, mas uma função vetorial por si só, ela já está aí a nossa primeira definição da primeira aula desta nova playlist, dessa playlist de funções vetoriais. Pessoal, o que é uma função vetorial? A gente vai chamar uma função vetorial, geralmente a gente não vai denotar pela letra F, porque F geralmente é função de número em número. A função vetorial, ela vai pegar um número dentro de um intervalo, ok? E a imagem dela vai levar num vetor. E aqui, quando eu falo vetor, é no sentido de flecha de segmento orientado, ok? Eu não estou lidando com espaços vetoriais quaisquer. Eu estou lidando especificamente com o espaço vetorial de segmentos orientados, que também é um espaço vetorial e, portanto, seus elementos são chamados de vetores no ponto de vista da álgebra linear. Porém, aqui eu não estou me referindo a vetores de algo genérico, eu estou me referindo a vetores, sim, a segmentos orientados, ou se você preferir, a flechas. Vetores, como a gente vê nos cursos de vetores e geometria analítica. Então, o que é uma função vetorial? É uma função que a cada número leva num vetor. Para cada número leva num vetor. Só que aqui é um pouco, às vezes, estranho. Por quê? Porque eu vou ter dois tipos de situação. Eu vou ter um domínio que está contido num intervalo dentro dos reais, e a imagem é um conjunto de vetores, que pode ser, dá uma olhada, eu vou chamar de R a nossa função vetorial, tá, pessoal? Pode ser o do intervalo, que é um intervalo de números, e vai para o V2, essa simbologia que a gente usa lá para o conjunto de vetores no plano. Ou seja, eu vou sair de uma reta, de um intervalo dentro de uma reta, porque ó, I está contido nos reais, ok? E para cada t dentro do meu intervalo, a função r de t, ela vai associar um vetor, só que aqui, diferente do curso de VGA, no curso de VGA, os vetores eles tinham coordenadas numéricas. Por exemplo, era o vetor 1, 5, 4, vetor 1, menos 1, 0, ou vetor nulo, que era 0, 0, 0. Aqui, as entradas dos vetores, elas vão ser dadas por funções. E essas são as funções que a gente já trabalhou no curso de cálculo. Geralmente os cursos de cálculo 1, que são funções do tipo polinômio, exponencial, logaritmo, trigonométricas, enfim, são as funções que a gente já trabalhou nos cursos de cálculo fora aí. E eu posso definir ela também no espaço, no V3. Então, necessariamente, a minha função vetorial, ela pega um número, e para cada número, a função vetorial R de t, ela associa a um vetor. Eu vou utilizar essa notação aqui, ó, que parece um símbolo de maior, menor e maior, tá? Que é para simbolizar um vetor. Por quê? Porque em determinadas aulas vai aparecer pontos. Pontos, geralmente eu coloco parênteses. Aí, para não confundir quem é o ponto e quem é o vetor, eu utilizo essa notação, que inclusive é a notação padrão do livro-texto que eu uso para preparar essas aulas. Eu vou utilizar esse símbolo de maior e menor aqui, ok? Que é para simbolizar um vetor, ok? Então, aqui eu tenho a representação algébrica de como que é a definição de uma função vetorial. Repetindo, uma função vetorial, ela vai pegar um número t dentro de um intervalo que está contido nos números reais, ou seja, vai pegar um t real e vai associar a esse t o vetor r de t, ou no V2, ou seja, um vetor, uma flecha no plano, ou em V3, que é uma flecha na terceira dimensão, ok? F, G e H. A F e a G aparece quando está aqui no V2, e a F, G e H é a primeira, segunda e terceira entrada do vetor.
Estas funções são funções reais, ó, tá definido aqui, como eu já falei agora há pouco. São funções que pega o mesmo t aqui, ó, que está definido tanto no V2 quanto no V3 aqui, né? Esse t que está dentro do intervalo é o mesmo t que vai satisfazer ela aqui dentro. Então, a R de t, ela vai pegar para cada t e vai associar o vetor f de t, g de t, h de t. Onde a primeira entrada f de t, a segunda g de t e a terceira entrada h de t, ou só quando tiver duas entradas, são funções que levam número em número. Ou seja, eu vou pegar o mesmo t dentro do i e vou levar no número real. Pessoal, essa f, g e h, elas são as funções que você já trabalha lá nos ensino médio da vida, no Introdução ao Cálculo, nos cursos de Cálculo 1. São as funções que eu acabei de falar todos esses nomes agora há pouco. São as funções de uma variável real, no caso t, a valores reais, porque eu levo um número do intervalo t num número real. Perfeito? Estas funções, elas têm um nome, as funções f, g e h, elas são chamadas de funções componentes da função vetorial r de t. Então, para a gente não ficar muito perdido nesses nomes, quem é r de t? R de t é a função vetorial que a cada t associa um vetor que tem entrada f, g e h, onde f, g e h são funções e são chamadas de funções componentes da função vetorial r de t. Ou seja, as f, g e h são as funções que compõem, não no sentido de composição, tá? De que constroem a função vetorial r de t. Perfeito? Então, bem definido, a gente vai pegar e vai começar nas primeiras observações. Se isso daqui é um vetor, ao invés de eu escrever ele desta forma, eu posso escrever naquele formato do I e do J, do famoso IJK, tá? Eu não coloquei flecha aqui em cima, tá, pessoal? Porque numa altura dessa de um curso, você já é um aluno que está pelo menos há uns 3 semestres na graduação aí já, para ver esse tipo de aula, você já sabe que esse tipo de notação significa que quando é I, é a primeira componente do vetor, ó, f de t, vírgula, j mais j, e o cara que acompanha o j é a segunda componente. Se tem um k, o cara que acompanha o k é a terceira componente do vetor. É aquele famoso caso, né? Por exemplo, lá em VGA, eu vou colocar um exemplo para vocês aqui agora. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esta função vetorial r de t. Eu estou dando um exemplo prático, tá, gente? Ó, 1, 4 e 3. Isso aqui é uma função vetorial onde cada uma das entradas são constantes. A função f de t vale 1, a função g de t vale 4 e a função h de t vale 3. Eu posso escrever isso aqui como i mais 4j mais 3k. Não vou ficar colocando flechinha em cima. Outra r de t agora no formato que vai aparecer muito aqui nas nossas aulas. Lá no curso de VGA, a gente só trabalha com vetores desta forma, onde cada entrada é constante. Aqui não. A gente vai trabalhar com coisas, por exemplo, ó, t quadrado, seno de t, que eu estou escolhendo arbitrariamente, funções, tá? Seno de t e e elevado a t. Isso aqui pode ser escrito como t ao quadrado i mais seno de t j mais e de t k, ok? Aqui, no caso, eu estou apresentando para vocês o padrão. No caso aqui, eu estou pegando no V3, que para cada t que eu escolher, eu vou associar um vetor lá no R3. Por exemplo, se eu pego aqui o t igual a 0, eu pego t igual a 0, quem que é o vetor r de 0? Lembrando que o r de t é um vetor. Então, quem é o vetor r de 0, quando t é 0? É o vetor 0 ao quadrado, seno de 0 é 0, e elevado a 0 é 1. Então, é o vetor 0, 0, 1. Ou seja, lá no sistema tridimensional, eu vou andar 0 unidades na direção do eixo x, 0 unidades na direção do eixo y, e vou andar 1 unidade na direção do eixo z, porque é o vetor 0, 0, 1. Então, é o vetor que está apontando na direção de z. Tá claro? Então, a gente vai fazer exemplos disso na aula de hoje ainda, ok? Então, isso daqui é o foco do nosso problema. Se você quiser pegar um do R2, ó, do R2 não, do V2, né, que é um conjunto de vetores, pega, por exemplo, esse aqui, ó, tipo, pode ser 2t, estou inventando outros aqui, ln de t, né? Que eu posso escrever isso daqui como sendo 2ti mais ln de t vezes j. E eu já coloquei esse exemplo aqui, contendo um ln, porque a próxima definição que a gente vai entrar é na definição de domínio. O que é o domínio de uma função vetorial?
Se vocês repararem, eu não posso escolher para esse terceiro e último exemplo que eu vou colocar aqui particular, eu não posso escolher, por exemplo, t menor ou igual a zero. Por quê? Porque por mais que satisfaz a primeira entrada, não satisfaz a segunda. Então, quem seria o domínio desta função vetorial? Intuitivamente, a gente já consegue construir a ideia do domínio, a imagem também, que mais? A continuidade, limite, integral, tudo que vão aparecer nas aulas futuras aí, a gente consegue definir tudo para uma função vetorial a partir das suas funções componentes. As funções que compõem, né, que constroem, lembrando, não é compor no sentido de composição, as funções que são as componentes do vetor R de t. Então, por exemplo, essa entrada vale para todo t real. Esta entrada já não vale para todo t real. Então, por mais que valha para essa daqui não vai valer. Então, o domínio desta função vetorial tem que satisfazer as duas entradas ao mesmo tempo. Essa é uma questão intuitiva e é onde a gente entra nessa definição para a gente já começar a fazer exemplos de ideias dessa primeira aula, que é uma aula de definição básica. Então, o que é o domínio de uma função vetorial? O domínio de uma função vetorial, ele é constituído pelo maior conjunto de números reais t que satisfaz simultaneamente todas as funções componentes de R. Então, lembrando, se a sua função R de t é composta por 3 funções componentes, o domínio da R de t é o maior conjunto de valores de t, ou seja, de números reais t, que satisfaz a f, a g e a h ao mesmo tempo. Se é simultaneamente, como está escrito aqui, ao mesmo tempo, é como se, então, eu pegasse aqui que o domínio, vou usar essa notação D de R no sentido de domínio, tá? Ele tecnicamente vai ser dado pelo domínio da F, intersecção domínio da G, intersecção domínio da H. Ou seja, o domínio da função vetorial R de t, ele é constituído pelo maior conjunto que satisfaz simultaneamente. O domínio da F é o maior conjunto de números que satisfaz apenas a F. O domínio da G é o maior conjunto que satisfaz apenas a G. Pegar a intersecção entre F e G quer dizer que eu estou pegando o maior conjunto que satisfaz simultaneamente F e G. E se eu acrescento H, F, G e H. Perfeito? Então, não é algo complicado de se entender isso daqui. E já vamos começar o nosso primeiro exemplo. É uma aula curtinha, tá? Geralmente, as aulas dessa playlist, pessoal, elas tendem a ser mais curtas. São assuntos bem mais pontuais. Bom, bora começar, então, a entender a ideia básica do que é uma função vetorial. Então, eu peguei a primeira função vetorial dada por cosseno de t e seno de t. Tá? Então, ó, repare que para cada t, eu vou associar a função vetorial o vetor, que é a primeira entrada é o cosseno de t e seno de t. Determine o domínio de R de t. Bom, determinar o domínio de R de t, como eu acabei de falar, a gente tem que determinar o domínio da F, que é a F é a primeira entrada. Sempre eu vou chamar a primeira entrada de F, a segunda de G e a terceira, quando tiver, que não é o caso aqui, de H, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente determina o domínio da R de t? Como eu acabei de falar, o domínio da R é exatamente o domínio da F interdomínio da G. Bora começar a fazer conta aqui, então. Bom, a função f de t é a função cosseno de t, certo? E o domínio da f são todos os reais. Essa notação D de F é no sentido de domínio da F, tá? Esse Dzão aí é domínio da F. Todos os reais. Por quê? Porque se a minha função é o cosseno, então quer dizer que eu posso calcular o cosseno de qualquer número. Positivo, negativo, zero, não importa. A função cosseno, como a gente já conhece, ela é uma função que vai de menos a mais infinito, é uma curva que sobe, desce, assim por diante. No caso da G de t, quem é a minha G de t? A mesma linha de raciocínio, é seno de t. E o domínio da minha G também são todos os reais. Né? O gráfico da função cosseno e da função seno são exatamente iguais, deslocado no período ali, ok? Então, o domínio da função G, ela também é o conjunto dos números reais. Logo, concluímos que o domínio da função vetorial R também são todos os reais. Ou seja,
Pela própria construção do problema, você já poderia ver, ó, pela própria construção, não, pela própria definição do problema, porque isso aqui foi dado pelo próprio enunciado do problema, a gente consegue ver que não tem descontinuidade aqui, não tem descontinuidade aqui. Lembrando que determinar o domínio é equivalente a excluir os pontos de descontinuidade da função. É dar condição de existência. Definir um domínio é dar condição de existência. Dar condição de existência significa excluir os casos que não existe para aquele problema. Tipo, é tirar os T's que dariam problema. Só que aqui vale para todo T, aqui vale para todo T, então automaticamente na R também vai valer para todo T. Aqui, ó, é aquele famoso caso. Calcule o valor da função no ponto. Só que a diferença é que agora o R de menos π sobre 4 não dá um número, dá um vetor. Literalmente uma flecha. Que flecha? Se eu tenho R de menos π sobre 4, então tecnicamente eu só vou substituir o T por menos π sobre 4. Bom, bora fazer conta aqui agora. Item B. Quem que seria o R de menos π sobre 4? O R de menos π sobre 4, então, necessariamente, ele é o cosseno de menos π sobre 4, seno de menos π sobre 4. Resolvendo isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 2 e menos a raiz de 2 sobre 2. Pessoal, para quem não entendeu aqui a ideia, lembre, tá? Eu vou fazer aqui espelhado para vocês lembrarem. Imagina que o meu dedo indicador aqui, ó, é o eixo X. Ele está apontando aí a direção para vocês correto. Quando eu faço um ângulo negativo, que no caso ele é menos π sobre 4, tecnicamente no ciclo trigonométrico a gente anda ele no sentido, no caso, assim, em relação ao eixo X, eu vou lá para o eixo Y negativo, né? Então, ele vai andando no sentido horário, né? Se eu for pensar, deixa eu ver, pegando aqui, exatamente. Então, ele vai descer. O cosseno continua o mesmo, mas o seno, ao invés de positivo, ele é negativo em relação ao arco de π sobre 4. Tá certo? Se vocês quiserem, ó, vamos até fazer um rascunho que fica melhor, ó. Tá aqui um rascunho. Imagina que a gente tem um ciclo trigonométrico. Então, ó, π sobre 4 estaria aqui. Então, menos π sobre 4 está para baixo. Então, ó, o cosseno permanece e o sinal do seno é o mesmo. Aliás, o valor do seno é o mesmo, a menos que onde aqui é positivo, aqui é negativo. Ok? Como o cosseno e o seno de π sobre 4 são raiz de 2 sobre 2, então o cosseno fica positivo e o seno negativo. Ok? R de 0. Bom, R de 0, eu só estou calculando esses valores. Depois R de π sobre 4, π sobre 2, 5π sobre 6. É só para a gente treinar mesmo. Vai dar o cosseno de 0, seno de 0. Cuidado aqui agora, isso aqui não dá o vetor nulo, tá? Esse aqui, no caso, vai dar o vetor, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Tá vendo? Ó, eu uso essa notação para vetor, tá, pessoal? Eu uso essa notação para vetor e não o parênteses, beleza? Mas se você gosta do parênteses, não tem problema nenhum, você pode utilizar também. R de π sobre 4. Bom, R de π sobre 4, a gente acabou de conversar sobre ele. Dá o cosseno, só para ficar certinho aqui, é o cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, como a gente acabou de falar, é raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Agora, ambos positivos. Próximo é o R de π sobre 2. Tá? Então, aqui, ó, R de π sobre 2 é o cosseno de π sobre 2 e o seno de π sobre 2. Ou seja, o cosseno de π sobre 2 a gente sabe que é 0, o seno de π sobre 2 a gente sabe que é 1. E por fim, o último, que é o 5π sobre 6. 5π sobre 6, 5, 180, você vai dar equivalente a 150. Tá? É como se fosse 150 graus. Daqui a pouco a gente vai no rascunho se vocês precisarem de novo. 5π sobre 6. Então, esse aqui fica o cosseno de 5π sobre 6 e o seno de 5π sobre 6. Ou seja, literalmente substitui o valor da função no ponto. Isso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Tá? Pessoal, vamos pegar o rascunho aqui de novo. Ó. Fazer outro ciclo aqui. Fiz aqui o círculo. 5π sobre 6 equivale a 150 graus. Se é 150, falta 30 para dar 180. Então, eu rebato 30 aqui também. Moral da história, ó. O valor é equivalente ao seno de 30 e ao cosseno de 30.
ok? São valores equivalentes a esses dois valores aqui. Então, o seno de 30 e o cosseno de 30. Só que o cosseno muda de sinal, o positivo. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, dá menos raiz de 3 sobre 2. E o seno permanece o mesmo. O seno de 30 é meio. Portanto, seno de 5π sobre 6 também é meio. Fechou? Bom, resolvemos o item B. E agora ele pede para esboçar os vetores. Isso daqui agora é importante. Pessoal, esboçar esses vetores, tecnicamente eu estou... É como se lá no curso de cálculo 1 eu estivesse marcando um ponto do gráfico. Ok? Aqui eu tenho uma nuvem de pontos. Já deixei o plano cartesiano pronto para a gente ficar melhorzinho aqui para fazer o vetor bonitinho. Só que a imagem, prestem atenção que isso vai ser importante lá na aula de limite e continuidade, ok? Isso vai ser importante. A imagem de toda função vetorial é um vetor. É um vetor. Se eu pego um t bem encostado no outro, é que assim, entre um número real e outro, há infinitos números reais, ok? Mas imagina que eu pegasse o R de 0 e o R de 0,00000000001. Certo? Tudo bem que tem infinitos números entre o 0 e esse número que eu acabei de falar aí. Mas é um número que está muito encostado. Então, o que vai acontecer? Esses dois vetores, eles vão estar encostados um no outro. São duas flechas que estão encostadas. À medida que eu vou varrendo o T, eu vou obtendo vários vetores. E esses vetores, eles tecnicamente vão montando uma nuvem de vetores, vamos pensar desse jeito, um colado do outro, pensando no domínio, ok? Um colado no outro, que tecnicamente seria a imagem. Então, a imagem é uma nuvem de vetores. Pode estar sempre colado? Sim. Isso é assunto da próxima aula. Pode ser que dê um salto? Sim. Também é assunto da próxima aula. Mas o que eu quero que vocês imaginem é, quando você pode varrer o T. Vamos colocar aqui, daqui a pouco eu vou falar desse caso particular, por exemplo, de 0 a π sobre 2, tá? A gente vai ter uma infinidade de vetores, um colado no outro, tá claro? Então, vocês vão entender daqui a pouco. Então, ó, eu peguei e coloquei aqui no item C, ele pede para a gente representar geometricamente, obter os vetores obtidos no item B. O R de menos π sobre 4 deu quanto? Deu raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2 está simbolizado nesse ponto aqui, ó. Por que diabos eu já marquei isso aqui? Porque qual é o vetor raiz de 2, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2? É esse vetor aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, então, e vou traçar o vetor raiz de 2 sobre 2, como é um vetor, eu vou fazer aqui uma flechinha, ok? Esse é o R de menos π sobre 4. Professor, mas espera lá, eu aprendi lá em vetores de geometria analítica, lá em VGA, que o vetor ele não tem posição fixa no espaço. Eu posso pegar, ou no caso aqui no plano, né? A origem desse vetor eu coloquei no ponto 0, 0. Eu poderia colocar aqui no 1, 0 e fazer o vetor para cá, ok? É a famosa classe de equipolência de segmentos orientados, né? Então, eu posso colocar nesse ponto aqui e fazer ele para cá. Por que que o senhor colocou ele no ponto 0, 0, a origem? Porque para funções vetoriais, quando a gente for falar do gráfico da função vetorial, seja lá o que significa isso, é uma exigência que a gente coloque esses vetores com origem. A origem do vetor é onde não está a flecha. A extremidade está aqui. A origem vai ter que coincidir com o plano x, y. Tá claro? Então, ó, aqui está o primeiro vetor. O segundo vetor, pegando aqui, ó, quem que era? Era o R de 0, R de π sobre 4. Vamos fazer esses dois de uma vez já, ó. O R de 0 era o vetor 1, 0. O outro é o R de π sobre 4, era o raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Aonde que está o vetor 1, 0? Ó, já marquei o ponto aqui também para a gente ganhar tempo, ó. Tá aqui o vetor 1, 0. Ok? Então, tá aqui o nosso vetor, que é justamente o R de 0. Fechou? E esse daqui é o vetor R de π sobre 4. Então, agora que já que vocês entenderam a ideia, vou adiantar aqui o processo. Esse é o R de π sobre 4, ok? O próximo era o R de π sobre 2 e o R de 5π sobre 6, que davam os vetores 0, 1.
e menos raiz de 3 sobre 2 e meio, que são esses dois pontos que estão sobrando aqui, ó. R é o 0, 1, e esse aqui é o ponto que já é menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Ok? Já estão aqui. Então, ó, esse aqui, tecnicamente, eu já até desenhei o vetor aqui. Agora que eu fui ver, né? Esse cara é o R de π sobre 2. E, por fim, esse último aqui vai ser o R esse último é quem? É o R de 5π sobre 6. Prestem atenção antes de eu passar para o próximo exemplo, a gente já encerra a aula. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó, vejam bem o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desenhar aqui embaixo, era proposital, não desenhei mesmo para fazer isso agora. Eu desenhei aqui, ó, uma reta que não tem nada a ver com esse plano XY que está aqui. Essa reta vai ser a reta P. E é aí que entra a ideia de o que eu fiz aqui agora. Eu peguei aqui nessa reta o valor de menos π sobre 4, 0, π sobre 4, π sobre 2 e 5π sobre 6. Tanto é que vocês viram que eu coloquei ele na ordem, né? Na questão da ordenança do conjunto dos números reais, né? Menos π sobre 4, 0, π sobre 4 tá fora de escala, ok, tá? π sobre 4 e π sobre 2 e 5π sobre 6. Quando eu peguei esse valor de t aqui, a minha função vetorial tecnicamente levou nesse vetor aqui. Quando eu peguei esse valor de t igual a 0, eu levei nesse vetor que é o r de 0 aqui. E o r de π sobre 4 foi quando eu peguei esse t igual a π sobre 4. Aí é onde vem a questão do que eu estava falando agora há pouco, da nuvem de vetores. O que acontece se eu pegar todos os valores de t entre 0 e π sobre 2? Eu posso fazer isso, por quê? Porque o domínio da minha função vetorial são todos os reais. Então, eu posso pegar qualquer valor real. Moral da história, entre 0 e π sobre 2, vocês há de concordar comigo que vai dar uma nuvem de vetores dentro desse primeiro quadrante. Talvez, eu não quero dar spoiler, porque a gente vai falar desse mesmo exemplo daqui umas aulas, tá ok? Talvez vocês já perceberam qual que é a dinâmica dessa nuvem de vetores. Inclusive, eu já estou fazendo ela aqui também, né? Espelhado para vocês, seria isso daqui. Aqui estaria o R de 0, aqui está o R de π sobre 2, aqui está o R de π sobre 4, então talvez o de π sobre 6 está aqui, o de π sobre 3 está aqui. Entenderam a ideia? Então, ó, eu tenho um vetor colado no outro e ele vai fazendo esse tipo de movimento. Então, tecnicamente, quando eu pego de 0 a π sobre 2, né, quando eu pego aqui, ó, de 0 a π sobre 2, necessariamente o que eu estou fazendo é pegando desse vetor até esse, todos os possíveis vetores colados e ele vai subindo, 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 até dar esse vetor aqui. E, por enquanto, é só um spoiler, mas eu não vou dizer o porquê. Todos esses vetores, eles são unitários, ou seja, ele tem comprimento 1. Sempre vai ser isso? Não. Esta função aqui dá isso. Nas aulas futuras a gente vai ver o porquê. Beleza? Então, aqui é só para dar a ideia geométrica do que é a imagem, né? O que é uma função vetorial. Agora vamos pegar uma aqui que a gente tem que estudar um pouquinho, né? É o mesmo enunciado, tá certo? É o mesmo enunciado, só que agora eu peguei uma curva no espaço, um V3, é uma curva no espaço, não, uma função vetorial cujas entradas estão no espaço, tá? O vetor está no espaço. Então, vamos determinar o domínio da R de t. Bom, como eu acabei de falar agora há pouco, é determinar o domínio da F, determinar o domínio da G e determinar o domínio da H, onde F, G e H são as primeira, segunda e terceira entrada da função R. Então, a minha função f de t é a função t ao quadrado. Perfeito? Essa função é a t ao quadrado. Que tem domínio, o domínio dela é igual a todos os reais. A função t ao quadrado não tem restrição. Pode ser positivo, negativo, zero. A imagem, sim, só dá de 0 a mais infinito, né? Mas o domínio, que é o que me interessa aqui, dá todos os reais. A minha função g de t é o Lm de 3 menos t, certo? Assim, pessoal, quem que é o domínio da G? O domínio da G são todos os t's pertencentes aos reais, tal que 3 menos t é maior do que 0. Da onde que eu tirei isso? Por quê? Porque um logaritmo só existe, lembra que eu falei no começo da aula, é condição de existência, é tirar os valores que dão problema. Uma função logarítmica só está definida para valores maiores, estritamente maiores do que 0, ou seja, valores
estritamente positivos. Não pode entrar o zero. Ou seja, logo, eu vou colocar em forma de intervalo, tá? Porque isso aqui vai ajudar a gente na hora da intersecção. Isso daqui significa que o t Pessoal, cuidado aqui agora, ó. 3 menos t é maior que zero, então quer dizer que o t é menor do que 3. Né? Ou, se você preferir intervalo, você pode colocar assim, ó. Lembrando que o t é menor... Aqui, ó, o t pode ser menor do que 3, porque ele sendo menor do que 3, quando é negativo, o negativo com negativo é positivo, vai dar sempre positivo. Ou seja, o 3 menos t, o cara que está aqui dentro é positivo quando o t é menor do que 3. Bom, t é menor do que 3, quer dizer que isso daqui está entre menos infinito e 3 aberto. Quando é aberto, eu uso parênteses ou aquele colchete para fora. Aí é lá dos inícios de cálculo. E a função h de t, quem que é a raiz de t, que também tem restrição. A função h de t é a raiz de t. E essa daqui já dá para colocar direto, tá? Com o domínio da h como sendo todos os t's pertencentes aos reais, tal que t é maior ou igual a zero. Se você for querer colocar em intervalo, então isso daqui é de zero até mais infinito. Partiu, então, agora resolver o domínio da R, que é a intersecção entre todos eles. Qual é a dica que eu dou? Desenha a reta e faz aquela história. Alguns professores chamam de faz o varal, né? Eu, pelo menos, aprendi assim quando eu fiz os cálculos, introdução ao cálculo da vida. Você faz a reta, pinta qual é a parte do domínio, faz a reta e depois faz a intersecção de todos eles, né? Porque é intersecção, como a gente acabou de ver. Então, ó, assim, agora o próximo passo para determinar o domínio dessa função vetorial, ó, eu vou colocar aqui uma reta, outra reta e uma terceira reta, e essa daqui vai ser a quarta reta que é dada pela intersecção dessas três. Essa daqui é para a F, essa é da G, essa é a da H, e essa é a F, inter G, inter H. Domínio, tá, gente? Coloquei só F, G e H, mas é os domínios. O domínio da F são todos os reais, então bora pintar todo mundo. Todo mundo tá valendo aqui. O domínio da G são todos os números menores do que 3, então de menos infinito até 3, e é aberto. Então, ó, uma bolinha aberta, coloco o 3 aqui, então todo mundo que é menor do que 3. Fechou? E, por fim, a função h, que são todos os t's maiores ou igual a zero. Lembrando que você tem que colocar sempre na ponta. Vai colocar o zero aqui, tá? Porque o zero não vem depois do 3, o zero vem antes. Aqui eu vou colocar uma bolinha, como é maior ou igual, eu fecho a bolinha fechada, zero, e como é maior, dá tudo isso daqui. Moral da história. Quem é a intersecção? Ó, a intersecção entre os três está aqui, nesse miolo, só que toma um pouco de cuidado. O zero faz parte aqui, o zero faz parte aqui, o zero faz parte aqui. Portanto, o zero faz parte de todos. Entra no problema. O 3, por mais que esteja aqui e esteja aqui, ele não está aqui. É uma coisa que vocês erram bastante, principalmente no começo dos cursos de cálculo. Bolinha aberta prevalece sobre a fechada. Por quê? Se você fecha a bolinha aqui, tecnicamente, por mais que vale para esse não vale para esse. Então, não pode valer 3, porque dá zica na segunda entrada. Tá certo? Dá problema na segunda entrada. Então, aqui é bolinha aberta. E aí, a gente também determina aqui. Ok? Portanto, quem é o domínio desta minha função vetorial? O domínio da minha função vetorial R é o intervalo fechado que vai de 0 até 3. Ok? E nesse intervalo, a gente consegue calcular para quaisquer valores entre 0 e 3, incluindo 0 e 3, eu consigo calcular um vetor e ele vai ter a sua posição lá na terceira dimensão. Perfeito? Aqui eu só pedi para calcular R de 0 e R de 2. É possível sim. Por quê? Porque está dentro do domínio. Ok? Então, bora calcular quem que é R de 0 e R de 2. Pessoal, R de 0 é simples. É só a gente pegar e substituir por 0 aqui na função. Então, eu já vou calcular direto para a gente já encerrar a aula. 0 ao quadrado, ln de 3 menos 0 dá ln de 3, e raiz de 0 é 0. Moral da história, isso aqui vai dar 0, ln de 3 e 0. E, por fim, o R de 2 vai ser, como é t ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, R de 2. Como é R de 2, isso daqui vai dar 4, ok? Isso aqui vai dar 4,
3 menos 2. 3 menos 2 antes, dá 1. 3 menos 2 dando 1, eu tenho ln de 1, e ln de 1 é 0. Então, deu 4, 0 e raiz de 2. Então, bora colocar aqui. 4, 0 e raiz de 2. Está definido, então, quem que é o nosso vetor. Vocês podem ver que para cada t fixo, eu tenho um vetor numérico, que tem a sua posição x, y e z. E, por fim, o item C, inclusive eu fiz ali um sistema tridimensional para ajudar, ele pede para esboçar os vetores obtidos no item B. Bom, eu tenho aqui, ó, numa outra folha, para ficar mais fácil, o sistema cartesiano. Tá? Eu não defini aqui quem que era o eixo x, vamos fazer isso aqui agora. Esse é o x, esse é o y e esse é o z. Poderia colocar o x aqui, o y aqui, não tem problema nenhum. Tá? Aqui eu estou vendo onde o x é positivo, onde o y é positivo, onde o z é positivo. Bom, primeiro vetor, ele é o vetor 0, ln de 3 e 0. Ok? 0, ln de 3 e 0. Bom, o que a gente vai fazer? 0, ln de 3 e 0, então quer dizer que eu ando 0 unidades para cá, eu ando ln de 3 unidades para cá, e eu ando 0 unidades para cima. Então, o meu vetor, eu vou marcar aqui assim, ó, ln de 3... é esse vetor aqui, ó. Ele está em cima do eixo y, ok? Pensando na terceira dimensão. É esse vetor. E, por fim, o outro, que é um pouquinho mais prático de ver, é o 4, né? É o vetor 4, 4, ando 4. Aí eu vou 0 na direção do y e subo raiz de 2 na direção de z. Moral da história, ó. Eu vou andar aqui, ó, 4 unidades. Vai estar fora de escala, tá, pessoal? 4 unidades para cá. Vou andar aqui, ó, raiz de 2 na direção de y, e, ó, prestem atenção para poder fazer a coisa direitinho. Então, eu vou traçar uma linha pontilhada aqui, para ficar mais fácil, e a ideia eu tenho que traçar aqui paralelo a esse, então, tentar fazer o mais paralelo possível, para justamente pegar esse ponto aqui, ó, e pensando num sistema tridimensional, eu ando 4 unidades para cá, 0 para cá e subo raiz de 2. Então, esse vetor, ele está aqui, ó, nesta parede do plano XZ. Ok? Então, está aqui desenhado o meu vetor. Colocando aqui, ó, esse daqui é o meu vetor R de 0 e esse daqui é o meu vetor R de 2. Eles estão na terceira dimensão, nesse caso. Lembrando, tá, pessoal, esses valores aqui, 4, 0, raiz de 2, eu só substituí, ó, R de 2, 2 ao quadrado é 4, ln 3 menos 2, 3 menos 2 dá 1, ln de 1 é 0, e raiz de 2 é raiz de 2, tá certo? Que no caso não é um número exato, perfeito? Bom, com isso eu encerro essa nossa primeira aula, e na próxima aula nós vamos começar a falar de limite e já continuidade, ok? Não se estende muito um curso de funções vetoriais, justamente por quê? Porque a definição já foi dada. O que pode acontecer, vocês perceberam que, na verdade, é estudar as funções f, g e h, que vocês tecnicamente já sabem, por conta dos cursos de introdução ao cálculo da vida, né, dos cálculo 1, e aí você tem o domínio da R de t. Então, tecnicamente, é apenas uma adaptação para uma função onde a imagem dela agora é um vetor. Perfeito? Então, a gente se vê na nossa próxima aula, mas tendo dúvidas, vocês já sabem, é só escrever na descrição do vídeo que a gente vai tentando conversar. Então, grande abraço, nos vemos em breve e, como sempre, é bom tê-los você aqui no meu canal. Grande abraço, valeu, galera.